Olá, e aí? O que acharam do conto? A Causa Secreta. Bem sádico o marido, né? Coitada da moça na mão dele. Já pensou você pegar uma pessoa fazendo aquilo que ele faz com os animais? Né? A descrição é um recurso utilizado tanto na prosa romântica quanto na prosa realista, mas com finalidade diferente. Né? Lembra o romantismo mais melodramático e tudo, e realista mais sádico, mais mexe mais com o intelecto da pessoa, mais o lado subjetivo, né? Qual dos dois textos apresenta vocabulário e construções mais sofisticadas em estilo elevado e poético? O texto 1. E letra B. Ambos os fragmentos, sendo descritivos, servem para caracterizar a personagem. Em qual fragmento a descrição tem a finalidade de elevar e idealizar a personagem? Texto 1 ou 2? Texto 1. Retratar a personagem como ela realmente é. Texto 2. Preocupada em retratar a realidade de modo objetivo, quase documental, a prosa realista geralmente é marcada pelo registro do tempo e do espaço. Quando ocorre o sacrifício do animal realizado por Fortunato? Se vocês verem lá, tem logo escrito, em outubro de 1861. Que outras indicações temporais aparecem no texto, né? No ano anterior, né, de 1861, no ano de 1860, tempos depois, de noite, vai jantar conosco, casei-me há 4 meses, tá vendo? Tudo isso é citando o tempo. A menção às ruas e trajetos constitui um recurso para dar veracidade aos fatos. Em qual cidade se passa a história e em qual bairro Fortunato residia? Na cidade do Rio de Janeiro, né? Em Catumbi, né? Uma religião elegante da classe média, né? Na época de Machado de Assis. 3. Nos textos em prosa do realismo, em geral, a narrativa flui lentamente. No conto em estudo, para dar ideia do caráter de Fortunato, o narrador enumera as ocasiões em que esse personagem e Garcia haviam se encontrado e descreve em detalhe seu comportamento. A. De acordo com Garcia, qual era a motivação oculta de Fortunato para essas razões, né? É o prazer de assistir o sofrimento dos animais. Ele sentia prazer em fazer isso. A que comparação Garcia recorre para se referir ao estado em que imaginava Fortunato nesse momento, né? Ele achava assim Fortunato quieto, mas por dentro sentindo um prazer, né, profundo, né? Como se aquilo for aqueles gritos dos animais e tudo fosse uma serenata para ele, né? Que ele gostava. 4. A prosa realista tem como propósito captar o ser humano em sua totalidade, isto é, tanto exterior como interior. Então, nós vamos enumerar aí. Na letra A, Fortunato deu-lhe um bom jantar. É uma ação. Garcia tornou-se familiar à casa. É uma ação. Garcia de fronte conseguia dominar a repugnância do espetáculo. Emoção. O diabo do homem impunha medo. É o que ele pensava, né? Castiga sem raiva. É o pensamento. O beijo rebentou em soluço e os olhos não puderam conter as lágrimas. Emoção. 5. Na prosa realista, é comum a ocorrência do procedimento metalinguístico por meio do qual o narrador deixa claro que está contando uma história. No conto lido, em que situação o narrador se dirige diretamente ao leitor? Né? Naquele trecho que ele fala assim, ó, exatamente o dia em que o vemos agora, e tal qual vimos no começo dessa história, hão de lembrar que... Então, ele está conversando conosco, com os leitores.